Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, estou novamente no ar a levar uma palavra, obediência às leis, no livro de Êxodo, né? Então Deus dava ordem a Moisés para que fosse cumprida essa ao povo, essas leis cumpridas ao povo. Lá em Êxodo 39, o capítulo 43, o versículo. E viu Moisés todas as obras, eis que a tinha feito, como o Senhor lhe havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Então, exemplo em tudo isso, um exemplo, tudo isso, e vamos levando esse exemplo para nós hoje também, E como assinalamos em repetidas ocasiões, nada é deixado ao acaso. Não há lugar para intrigas. Tudo é de Deus. Aos israelitas, peritos em toda a sabedoria dos egípcios, os maiores construtores no mundo dessa época. Eles foram os maiores construtores no mundo. Veja bem que isso não foi escolhido, por seres humanos, mas sim foi por Deus. Vamos em frente aqui. Foi permitido a construção desta estrutura. Ao contrário, Moisés se ofereceu para fazer todas as coisas segundo o modelo que lhe foi indicado no monte. Moisés tinha um modelo, mas os construtores que Deus tem ordenado que fizeram a obra, tinha no monte. E além disso, depois de o modelo ter sido completamente posto diante de Moisés, o Senhor lhe deu a conhecer que seriam os operários principais. Seriam os operários principais, Vamos chegando aí, ver como foi Deus que elegeu esses homens e deu a capacidade para eles. A eleição deles, foi dele. Então, a eleição deles, dos homens, foi dele, de Deus, e não de Moisés. Isto significa que a sua equipe de trabalho foi divina. Significa, a sua equipe de trabalhadores foi divina e não humana. Tudo isso se refere ao fato de que a salvação é toda do Senhor e nada tem a participação humana. Viu? Salvação, tudo é do Senhor, nada de participação humana. De fato, o momento em que tratamos de acrescentar ou de tirar algo do plano de Deus, este plano se torna de nenhum efeito. Tem efeito, não podemos tirar nem acrescentar. O plano da redenção e de origem celestial. O plano da redenção ele é de origem celestial. E não deve ser manchado por intervenções terrenas. Veja, a lei da desobediência à palavra de Deus. Vamos ver uma parte da desobediência e depois sobre a obediência. Então lá em Gálatas 5, capítulo 19,
o versículo, veja, aí temos então 17 obras, ó. Vou lendo aqui, ó. 17 obras da carne. O consciente castigo, ó, eterno, como um monumento eterno, né? É um castigo eterno se as pessoas se enquadrarem nessas obras da carne aqui, né? A ira de Deus, ó, contra o pecado, para que as gerações eternas saibam que o pecado não compensa. Então, tem muitos exemplos aqui sobre essa parte da obra da carne. A Isaías 66, o capítulo 22 a 24, versículo. Apocalipse 14, o capítulo 9 a 11, o versículo. Novamente Apocalipse 19, o capítulo 20, o versículo. Também Apocalipse 20, 10 a 15, os versículos. Também agora em Mateus 5, o capítulo 22 a 30, os versículos. Novamente em Mateus 10, o capítulo 28, o versículo. Mateus 13, o capítulo 42, versículo, e o próximo versículo 50. Novamente Mateus 18, capítulo 9, o versículo. Mateus 23, o capítulo 15, o versículo, e 33, o próximo versículo. Mateus 24, o capítulo 51, o versículo. Novamente Mateus 25, o capítulo 30, o versículo, e o próximo versículo 41, e o próximo versículo 46. Veja quantos de Mateus deu. Sinal que tem muitos exemplos e explicações aí para conferir na Bíblia Sagrada. Agora Marcos 9, o capítulo 43, o versículo até o versículo 47. Lucas agora 12, o capítulo 5, o versículo. Agora em Hebreus 6, o capítulo 2, o versículo. Novamente Hebreus 10, o capítulo 26 a 31, o versículo. Veja quantos versículos sobre essa parte da obra da carne, né? Então agora Apocalipse 21, 8, vou ler aqui. Mas enquanto os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora Apocalipse 22, o capítulo 15, o versículo. Ficarão de fora os cães, veja bem, os cães aqui é considerado o estilo de adoração pessoal, imoral, não entrarão no bem-aventuranças eterna, ou seja, a vida eterna. Considerada esta palavra ampliando a palavra certa, e assim é chamado os cães. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, tudo nós sabemos o que significa idolatria, adorar outros ídolos, e qualquer que ama e comete a mentira, até a mentira entra aí, então os tal não herdarão o reino de Deus. Agora vejamos lá então a lei, a obediência à palavra de Deus. Agora é o oposto, ali era a desobediência, onde vai para o inferno, no castigo eterno. Agora aqui é para a salvação e a eternidade com Deus. Então João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em 1 Coríntios 1, o capítulo 18, o versículo. Salvos a cruz e o poder de Deus. Então, somos salvos pela cruz e pelo poder de Deus. Lá em 1 Pedro 2, o capítulo 24, versículo. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro.
Jesus, né? Agora em João, 1 de João 1, o capítulo 9, o versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, né? Aqui entra o arrependimento, ó, dos pecados, ó, entrar em paz com Deus, para nós entrar na paz de Deus, né? Através de nós confessarmos. Então também lá em Romanos, ó, 9, 10, melhor dizer, o capítulo 9, 10, o versículo. Se com a boca confessarmos ao Senhor Jesus e no coração credes que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se confessa pela salvação, né? Então, veja, como é receber a justiça de Deus. É confessando. A justificação, a santificação, vem tudo através de nós confessando. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Maravilha, essa palavra de Deus, né? Então veja bem como Deus tem o domínio e o controle das coisas. Como aqui esses construtores, Moisés, para fazer as obras que precisam ser feitas no tabernáculo, na unção, e tudo o que nós soubermos, é bastante as coisas. Mas o meu tempo já está encerrando e eu tenho que finalizar. Eu quero agradecer novamente a Deus por eu poder levar uma palavra tão especial. Isso serve de exemplo para a perdição e para a salvação. E o desejo do meu coração é salvação para todos quantos vão ouvir e assistir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus seja sempre louvado. Amém.